Se você é MEI, você tem sim algumas obrigações a serem cumpridas e eu vou te explicar com detalhes cada uma delas. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Geração Contábil Jurídica. Hoje eu quero dar sequência nas abordagens em relação ao microempreendedor individual, o MEI. No meu último vídeo aqui no canal, eu falei sobre se vale a pena ou não começar um pequeno negócio como o MEI, o que deve ser levado em conta, e hoje eu quero dar sequência nisso para quem se formalizou, quais as obrigações que devem ser cumpridas, o que deve, o que pode, o que não pode, para que você se mantenha regular com a sua atividade. Se você não assistiu ao vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui para que você vá lá e assista. Certamente isso vai te ajudar muito ou vai ajudar alguém que você conheça, então compartilhe o vídeo. E, além disso, antes de eu falar aqui das obrigações, o que tem que ser feito, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, nos ajude com os seus comentários. Tá? Isso é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo, são conteúdos que eu tenho certeza que se não vale para você, pode valer em algum momento ou pode valer para alguém que você conhece, Então não deixe de compartilhar esse conteúdo, tá bem? Muito bem, pessoal. Antes de falar das obrigatoriedades, do que deve, o que pode, o que não pode, né, para que se mantenha regular aí no meio, eu quero aqui responder duas perguntas que me fizeram em relação ao vídeo anterior, onde eu falei, dei uma pequena introdução lá do que é o MEI e do que considerar. Então, ó, o Paulo Henrique me perguntou o seguinte: o MEI é obrigado a fazer declaração anual de pessoa jurídica? Para fins de imposto de renda pessoa física, há um percentual de rendimento a ser declarado? O que deve ser observado? Então é o seguinte, ó, para quem é microempreendedor individual, é necessário sim fazer uma declaração anual da pessoa jurídica, onde vai ser declarado lá o valor do seu faturamento, se teve ou não funcionários, se teve compras no período. Tá? É uma declaração que não é muito complicada, não, mas ela é obrigatória. Uma vez por ano tem que ser feita. E se não for feita, tem uma multa a ser paga, tá bom? Então aqui eu já estou respondendo a pergunta do Paulo Henrique. Obrigado, Paulo Henrique, pela tua pergunta. E já estou elencando também uma das obrigatoriedades que você tem que ter como MEI. É muito comum, a gente tem com muita frequência no dia a dia, algumas pessoas que vão lá, constituem o seu microempreendedor individual e depois já esquecem da vida. Né? Não paga a guia que tem que pagar mensalmente e não entrega a declaração anual, que é uma obrigação. E aí isso vai passando, passa um ano, passa 2 anos, aquele valor que parecia ser simbólico, né? Porque quem é MEI paga um valor lá de R$55 ou R$60, dependendo da atividade, mas se deixar um ano e meio isso aí atrasado, acaba se tornando um montante aí, relativamente grande. E aí tem multa, juros, enfim. Então é preciso, aí, além de recolher a sua guia mensal, também declarar anualmente a sua situação para a Receita Federal. Em relação à pessoa física, a declaração de pessoa física, quem é MEI se enquadra em todas as outras características de uma pessoa comum. Então, ou seja, se teve rendimentos tributáveis superior ao limite de R$28 mil por ano, tem que declarar, tá bem? Então, o fato apenas de ser MEI não obriga você a fazer a entrega da declaração pessoa física. Você precisa estar atento e verificar se você se enquadra dentro dessas obrigações para declarar o imposto de renda da pessoa física. E tem um vídeo aqui no canal também, eu vou deixar o link aqui, para que você vá lá e assista, onde eu falo sobre quais as considerações, o que deve ser observado para quem vai entregar o seu imposto de renda. Isso ainda está no prazo, tá? O prazo foi prorrogado até 31 de maio, então se você ainda não fez sua declaração, se você é MEI e não fez sua declaração, vai lá, assiste esse vídeo, que você vai entender se você está enquadrado nessa situação, tá certo? Uma outra pergunta é da Alexandra Marques. Ela me perguntou o seguinte: é possível abrir uma MEI trabalhando como CLT? Sim, você pode ter uma MEI e trabalhar num outro emprego registrado em carteira, tá bom? O que não pode, não é que não pode, a gente orienta que isso não aconteça na mesma empresa, né? Por exemplo, você tem um registro como carteira em CLT, na carteira de trabalho, e presta serviço como MEI na mesma empresa, tá? Aí assim, né, fica esquisito, porque dá a impressão que é um salário pago por fora para evitar encargos. Então não existe assim impedimento legal, mas a gente orienta que isso não seja feito. Agora, se você trabalha numa empresa
tem registro em carteira, tá? É um funcionário normal. E aos finais de semana você faz lanche para vender ou você faz alguma coisa aí que se enquadra na atividade do MEI, você pode sim ter aí a sua inscrição como MEI, sem qualquer prejuízo em relação ao seu registro em carteira, tá bom? E aqui a gente já faz um gancho na pergunta anterior, né? Esse é um caso, por exemplo, de ser levado em conta. Se você trabalha com carteira registrada e tem um MEI, então você precisa verificar esses rendimentos aí para ver se você não está aí obrigado a entregar o imposto de renda, tá bom? Então, são coisas aí que não podem passar aí desapercebidas, senão você vai acabar cometendo alguns equívocos aí, tá certo? Mas, enfim, não impede aí que você tenha registro em carteira e tenha também uma formalização como microempreendedor individual. Pessoal, o que mais então agora um MEI tem que ser responsável, né? É de responsabilidade do MEI informar a Receita Federal, ter os seus controles. Veja só, primeiro caso que vem acontecendo muito, o limite de faturamento anual para um microempreendedor individual é de R$ 81 mil, isso eu falei também no primeiro vídeo. Lembrando que esses R$ 81 mil é um ano cheio, de janeiro a dezembro. Se você abriu o seu microempreendedor individual, se você se formalizou como MEI, no meio do ano, certo? Você tem que usar proporcionalmente esses 81 mil. Então, se a gente pegar lá 81 mil dividido por 12, dá 6.750 por mês em média de faturamento. Então, você tem que pegar essa média mensal de faturamento e multiplicar pelo número de meses em que você teve no ano em que você constituiu o seu MEI. Por exemplo, se você abrir uma empresa agora em 2021, agora, por exemplo, em abril ou maio, você já não pode mais faturar R$ 81 mil até dezembro. Você tem que pegar 6.750 e multiplicar pelo número de meses que você tem de atividade até o final do ano para poder ver se se enquadra. Por exemplo, você esteve lá com 10 meses, tá? Você vai ter 10 meses entre a data do registro do seu MEI e o fim de 2021. Então você pode faturar no máximo 67.500, 6.750 vezes 10, tá? Ou R$ 81 mil se for o ano completo, tá bom? Ah, mas eu estourei o faturamento, Éder, o que eu vou fazer agora? Se você ultrapassou o limite de R$ 81 mil, automaticamente você tem que comunicar isso para a Receita Federal e providenciar a sua exclusão como MEI, tá? Isso é você que tem que fazer, tá? É você, por isso que eu falo que é uma obrigação sua. A Receita Federal, ela não vai cruzar as informações de imediato. Ultrapassei o faturamento, a Receita vai me excluir. É você que tem que fazer. Mas e se eu não fizer? Se você não fizer, em algum momento a Receita vai descobrir isso. E lembrando que ela tem 5 anos, tá? As coisas que acontecem agora têm 5 anos de prazo para a Receita Federal ir verificar. Então, não é um toma lá da cá quando eu extrapolo o faturamento, tá bem? Mas se você não fizer, em algum momento a Receita Federal vai sim saber que você estourou esse limite e ela vai te retroagir lá na data em que isso ocorreu e você vai ter que pagar imposto com multa e juros. Então é obrigação sua informar a Receita Federal de que você ultrapassou o faturamento. E aí como é que funciona? R$ 81 mil é o limite no ano, tá? Agora, se você ultrapassou até 20% dos 81 mil, ou seja, se eu fazer o cálculo aqui, eu estou com uma calculadora, 81 mil, 20%, dá 97.200. Ou seja, se você chegou até 97.200 de faturamento durante um ano, você estará excluído do MEI no ano seguinte, tá? A partir do ano seguinte. Agora, se você ultrapassou esse limite de 20%, o que vai acontecer? Além de estar excluído, você vai ter que retroagir ao início do ano e pagar toda a diferença de impostos pelo Simples Nacional, tá? Aí, se você é comércio, você começa pagando ali 4% do seu faturamento. Se você é um prestador de serviço, você começa pagando 6% do seu faturamento. Então, recapitulando, ultrapassei o meu faturamento, limite até 20% acima, que dá 97.200, você estará excluído a partir do ano seguinte, você não precisa pagar imposto retroativo. Agora, se você ultrapassou esses 97.200, esses 20%, você tem que retroagir a janeiro e pagar toda a diferença como Simples Nacional. Ah, mas eu não vou fazer isso não, tá?
Pode não ser de imediato que a Receita vai descobrir isso, mas em algum momento ela vai identificar que você sim ultrapassou esse faturamento e deveria ter sido excluído. Então é preciso ficar atento em relação a isso. Aí muitos podem me perguntar assim, mas o MEI não precisa emitir nota fiscal? Como é que a Receita Federal vai saber que eu ultrapassei o limite? Não é só a emissão de nota fiscal, que é a ferramenta que a Receita Federal tem para te fiscalizar. Ela pode verificar a sua movimentação bancária e identificar que a sua movimentação bancária não condiz com aquela realidade que está ali. Ela pode fazer um rastreio das suas compras. Você compra mercadorias para revender, então às vezes você não emite nota na venda. O MEI ele não está obrigado a emitir nota na venda, tá? Por venda das mercadorias. Mas ele não está impedido. Ele pode, se alguém pedir nota fiscal, você tem que emitir. Mas e não estando obrigado, como é que a Receita Federal pode te investigar? Ela pode pegar com base nas suas compras. Poxa, se eu tenho o MEI e cai lá, as notas fiscais são eletrônicas, né? Eu tenho o MEI e caiu lá que eu fiz compras de R$200 mil no ano. Poxa, como é que eu comprei R$200 mil e estou faturando até 81 mil? Né? Isso não tem como. Então, as compras é um instrumento de fiscalização que a Receita Federal tem para poder verificar se você está ou não dentro do limite. Uma outra coisa, a movimentação de cartão de crédito. Hoje em dia, todo mundo comercializa seus produtos ou seu serviço através de cartão de crédito. E as administradoras de cartão de crédito, por obrigação, devem informar a Receita Federal todas as transações. Então, também isso é um sinalzinho que aparece lá, né? O fulano de tal lá, microempreendedor individual, movimentou R$150 mil em cartão de crédito. Tá? Então, não é o fato de você não emitir nota que vai te livrar de alguma penalidade em relação à Receita Federal, tá bom? Então, é uma obrigação sua. Ultrapassou o limite, converse com o seu contador, tá? Para poder ver qual que é o melhor caminho aí a ser seguido, tá bom? Não deixe isso passar, não. Uma outra coisa que depende de você. Eu falei lá no primeiro vídeo, né? O MEI pode ter até um funcionário registrado. E esse funcionário tem que ter, no máximo, o registro no piso da categoria, aquele salário que é acordado no sindicato, ou um salário mínimo. Então, o que pode acontecer? Você quer pagar mais do que o piso, né? Mais do que a convenção coletiva determina para o empregado. Então, você não pode ser MEI, tá bom? Se você ultrapassar esse limite de valor, você tem que desenquadrar a sua empresa do MEI. Ou então, o que é mais comum de acontecer, né? Eu vou precisar contratar mais um funcionário, eu tenho um registrado, vou precisar contratar mais 2 funcionários. Como é que faz? Você está excluído do MEI e é responsabilidade sua fazer essa informação. Então você tem que entrar lá no portal e notificar e se excluir da possibilidade de ser MEI. E nesses casos, os efeitos são no mês seguinte à ocorrência. Então, se você pegou agora, estamos iniciando o mês de maio. Se no mês de maio você é MEI e você vai registrar lá 2 funcionários, você tem que até dia 30 de maio comunicar isso para a Receita Federal e a partir de 1º de junho você está automaticamente excluído do MEI. Vai ter que passar a apurar os seus impostos como simples nacional, tá bem? Então essas são as obrigações, depende de você. Se você vai fazer parte de uma outra empresa, lembra, o MEI só permite que você seja sócio de uma empresa, que é essa empresa que você constituiu, o microempreendedor individual. Se você foi convidado a fazer parte do quadro societário de outra empresa, você está excluído do microempreendedor individual, você tem que informar isso, tá? Se você vai passar a exercer alguma atividade que não é permitida pelo microempreendedor individual, você está excluído dessa modalidade. Você tem que comunicar e também, nesses casos, os efeitos é a partir do mês seguinte à ocorrência. Então, pessoal, não pode deixar passar, porque algo que aconteceu agora, a Receita Federal vai ter 5 anos para poder te fiscalizar e ver se você está realmente irregular. Uma vez não estando, ela identificando, ela vai jogar a bomba na tua mão e falar assim, agora você é responsável então por recolher toda essa diferença para trás que você deixou de fazer. E isso pode inviabilizar o seu negócio. Pensa, né? 5 anos, tá, que você tem que pagar de imposto, acrescido de multa, juros. Então não vale a pena, tá bom? Não vale a pena se manter irregular. Fica essa dica aí. Eu já vi muitos casos de pessoas que se complicaram demais
por deixar o negócio passar e a hora que foi ver, não tinha como mais regularizar, tá bom? Então, fique sempre atento ao seu faturamento, ao seu limite de compra, tá? Tem dúvida? Manda um comentário pra gente, me segue lá no Instagram, tá bom? Eu tenho alguns conteúdos que eu coloco lá também, tem o link aqui na descrição para poder me seguir lá no Instagram, não só eu, como o da Fabiana também, que ela é advogada, também aborda vários assuntos aqui que é de interesse. Então, se tiver alguma dúvida, manda um direct pra gente lá que a gente vai te ajudar, tá bom? Pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha gerado algum valor para você. Então, por favor, não se esqueça de deixar o seu like aqui, compartilhar esse conteúdo. Veja só, né? A gente não cobra nada, tá? A única coisa que a gente pede é que você curta os nossos vídeos e compartilhe com os seus amigos, que certamente você vai estar ajudando não só o canal, mas as pessoas que precisam desse tipo de informação. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!